Doutora Denise Albano, estes dias mais recentes, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, deu uma declaração onde criticou o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que seria um suposto sucessor de Lula, e ele chamou Haddad de fraco e também disse que Lula não será eleito presidente em 2026. Qual é a repercussão e o peso político dessa declaração do Gilberto Kassab? Pois é, Ivan, está repercutindo ainda muito no meio político essa declaração do Kassab, sempre muito discreto, sempre em cima do muro, e quando ele chama o ministro da Fazenda, o ministro todo-poderoso, queridinho do PT, candidato do Lula, não foi, a presidente, de ministro fraco, e diz abertamente que o Lula não seria eleito, isso revela que, de fato, há sinais de que o Centrão vai abandonando esse barco que já está muito avariado, o barco desse desgoverno, sem rumo, sem prumo, ou seja, não tem direção, é um governo que, após 2 anos, ainda não disse a que veio, aliás, até disse a que veio, para gastar muito desenfreadamente, tirar dinheiro da população e querer censurar, querer controlar principalmente as redes sociais, porque elas escancaram os esquemas de volta, o aparelhamento nas estatais, a maquiagem de números, a crise toda no IBGE, e por isso ele só tem essa direção, que é trágica para o povo brasileiro. Taxar, arrancar dinheiro via tributos, impostos e censurar, calar, perseguir vozes que denunciam esse desgoverno. E aí, veja que não apenas o Kassab, líder do PSB, partido que não é o maior, mas foi o que mais cresceu nas últimas eleições municipais, que tem 3 ministérios no governo Lula e diz abertamente que Lula não seria reeleito. Ele tem como certo, o Kassab, que Lula perde a eleição, e chama o Haddad de ministro fraco, ou seja, inepto, incompetente. Fraco é, digamos, um eufemismo até para não qualificar mais adequadamente ou desqualificar esse ministro. Para além dele, temos o Ciro Nogueira, do Progressistas. Tudo indica que o faro desses caciques da política, como Kassab, como Ciro Nogueira e outros, é um faro muito refinado, e eles estão vendo. É um governo que já, como eu disse na última participação, semana passada, é um governo que caminha para a sua sepultura política. Lula é um morto-vivo político, seus ministérios são também sepulcros aí caiados, seus ministros, almas penadas, e o que temos é isso, todo esse cenário aí assustador de almas penadas, de mortos-vivos, assustando aí, assombrando a população brasileira. Bom, doutora Denise Albano, além dessa declaração aí do Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, o Poder Data divulgou uma pesquisa dizendo que o Luiz Inácio tem 51% de reprovação e apenas 42% de aprovação. Essa declaração do Gilberto Kassab, ela tem alguma relação com a divulgação dessa pesquisa e também essa pesquisa que foi apresentada, que mostra ainda Luiz Inácio derretendo na região Nordeste? Eu acho que o timing dessa entrevista, como eu disse, você não vê o Kassab frequentemente dando declarações, participando de podcasts, dando entrevistas. Então, o tempo dessa entrevista, para mim, tem relação com esses dados que vêm sendo divulgados. Você mencionou aí
o resultado da pesquisa do Poder Data, mas no começo da semana, na segunda-feira, saiu também outra pesquisa, a da Quest Genial, que é um instituto muito próximo do lulopetismo, e também já apontava esse cenário devastador para as pretensões políticas do PT e particularmente do Lula. Ele vem aí crescendo vertiginosamente a sua desaprovação entre nordestinos, e bem sabemos o peso que o Nordeste tem e teve para a reeleição do Lula, e entre mulheres também houve um aumento significativo de desaprovação, bem como entre pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que também é um perfil da população que majoritariamente vota no PT. Eu ainda acrescentaria, essas são pesquisas quantitativas que se divulgam, mas partidos políticos têm acesso às chamadas pesquisas qualitativas. Essas pesquisas têm dados mais aprofundados, onde sonda grupos de pessoas a partir de certo perfil da população, procurando ouvi-las sobre suas preocupações, o que mais se incomoda nesse governo, qual sua avaliação, por exemplo, quanto ao papel da Janja. E aí eu diria que essas informações e esses dados que as pesquisas qualitativas trazem, talvez aponte para um cenário muito mais devastador para o PT e para Lula do que até mesmo essas pesquisas com dados quantitativos. Então, é um cenário de terra arrasada e eu diria que, de fato, os sinais são muito fortes de que a turma do Centrão já está desembarcando. Dá para perceber que outra coluna de sustentação desse desgoverno, que é o Grupo Globo, em especial Globo News, já vem também dando sinais de que não estão mais eles dispostos. Os jornalistas lá, a turma que sempre passou pano para esse desgoverno, eles já estão vendo que o preço está muito caro e que é um governo já em frangalhos, e as críticas desses jornalistas já começam a despontar nos programas, nos jornais desse veículo de comunicação, e resta o Supremo. Mas bem sabemos também que ministros como, por exemplo, Gilmar Mendes, não têm aí uma visão de ir para o cadafalso, de ir para um sacrifício com o Lula. Ele tem uma visão muito pragmática. De fato, é um ocaso desse desgoverno e, ao que tudo indica, primeiro o Centrão, sinais também na velha imprensa, e veja que também ministros do Supremo não estão mais dando tantas declarações como frequentemente se ouvia. É um cenário que, de fato, é preocupante. Vamos aguardar essa reforma ministerial, não é, Ivan? Se o Centrão vai querer mais espaço além do que já tem, e aí ficam mandando recados para que Lula cada vez mais entregue os ministérios, entregue verbas, entregue espaços para o Centrão, ou se de fato nos bastidores já se negocia ou o impeachment do Lula, ou de fato ele fica ali como uma espécie de rainha da Inglaterra, como uma figura meramente decorativa no seu governo, sem mandar nada, e quem faz essa segunda metade desse desgoverno é o Centrão, mas sem assumir aí o ônus de ser associado a essa incompetência administrativa na gestão da economia. Então, eu diria que Lula hoje é refém do que ele plantou. Ou ele termina seu mandato e encerra sua carreira com uma mácula, com uma mancha muito feia, ou ele caminha aí para um processo de impeachment. Mas a verdade é essa. Se nada mudar no cenário
político-eleitoral, se de fato as maquininhas mágicas e um TSE muito proativo não agir para favorecer Lula, o candidato que ele indicar, o cenário é de uma derrota fragorosa de Lula ou do seu candidato, do candidato que ele vier a indicar ou apoiar.